Hoje você vai aprender o passo a passo de como fazer a montagem de um QDC trifásico. Para isso, nós iremos precisar aqui de um disjuntor trifásico e esse disjuntor, ele vai ser o disjuntor geral. Lembrando que a nossa aula não está relacionada a dimensionamento de disjuntores e também de condutores. É apenas a montagem. Então, vamos instalar o nosso disjuntor geral aqui no trilho DIN. Aqui nós já temos um barramento de terra e um barramento de neutro. Como são 3 fases chegando aqui no nosso QDC, nós iremos utilizar 4 DPS, sendo linha 1, linha 2, a linha 3 e o nosso neutro. Lembrando que dependendo da configuração aqui do sistema de aterramento, não haverá necessidade do uso do DPS no neutro. Como aqui nós não estamos fazendo uma aula relacionada a aterramento, então nós iremos colocar o DPS no neutro. Além disso, vamos precisar também de um IDR tetrapolar. Esse IDR vai ser o IDR geral, ele vai comandar todos os circuitos aqui desse QDC. Lembrando que a norma também, ela especifica quais são os circuitos que há necessidade de você colocar o IDR. Porém, não é o caso de hoje, vamos colocar apenas um IDR geral aqui. Aqui na parte de baixo é onde estaremos colocando os disjuntores que irão proteger os nossos circuitos, seja de tomadas ou iluminação. No caso aqui eu vou colocar 2 disjuntores bifásicos para circuitos de tomadas 220. Para circuitos de tomada 127 volts, vou utilizar 3 disjuntores, vai ser 3 circuitos, disjuntores monofásicos. E também para circuitos de iluminação, irei utilizar aqui 2 disjuntores monofásicos. Vamos precisar também de um barramento trifásico. Esse barramento é o que vai fazer o correto balanceamento aqui das fases. Ele vai ser conectado aqui em cima dos disjuntores para fazer a distribuição das 3 fases. Primeiramente, nós iremos ligar aqui as 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3. Vai ser conectado aqui na parte de cima do disjuntor. Vamos fazer a ligação. O próximo condutor no qual nós iremos ligar é o condutor de neutro. Ele vai vir diretamente e ligar aqui no nosso DR. E do DR nós iremos fazer um jumper para um dos DPS. Em relação aqui ao jumper que nós iremos fazer do nosso IDR para o DPS, vai ficar da seguinte maneira. Iremos conectar esses 2 terminais aqui na entrada do neutro, do IDR, e vamos ligar nesse primeiro aqui DPS. A ligação ficou dessa maneira aqui, dando continuidade aqui ao condutor de neutro. Nós iremos ligar um outro fio aqui da saída de neutro ao barramento de neutro. E a ligação do fio condutor de neutro, desde a entrada aqui, passando pelo IDR, passando também para o DPS, seguindo aqui para o barramento de neutro. Vamos agora fazer a ligação do fio condutor de terra. Fio condutor de terra será ligado diretamente aqui no barramento de terra. A próxima ligação na qual nós iremos fazer em relação aos condutores de fase, saindo aqui do nosso disjuntor geral, para ligar aqui no IDR, porém nós iremos fazer um jumper, sai daqui do nosso disjuntor geral, ele vai vir aqui para o primeiro DPS e daqui nós iremos fazer um jumper para poder fazer a ligação dessa maneira aqui, olha. Vou mostrar para vocês como que ficou aqui. Eu liguei a terceira fase primeiro por causa aqui do comprimento do cabo que eu não quis cortar. Então, sai daqui, ele passa lá por baixo e vai entrar nesse DPS aqui. Daqui eu fiz um jumper para o nosso IDR. E a mesma coisa eu irei fazer aqui com a fase 2. Vai ser ligado nesse DPS. E desse DPS aqui vamos ligar
nesse borne do IDR. E aqui a fase 1, vamos ligar nesse DPS e vamos ligar aqui nesse borne do IDR. A ligação das 3 fases ficou dessa maneira. Sai aqui do nosso disjuntor geral, vem para os DPS e do DPS nós iremos fazer aqui um jumper ligando aqui no nosso IDR. Agora nós vamos fazer a ligação aqui do barramento tipo pente, trifásico, e depois nós iremos apenas fazer a ligação aqui do nosso DR, alimentando aqui a parte de baixo. Vamos fazer agora a ligação do barramento tipo pente, aqui nos disjuntores dos circuitos. Vou fazer essa ligação e já mostro para vocês. Vamos fazer agora a ligação das 3 fases, alimentando aqui a parte de baixo dos circuitos. Vamos ligar as 3 fases saindo do DR para alimentação aqui embaixo. A ligação ficou dessa maneira, já foram apertados todos os parafusos dos disjuntores. Agora vamos colocar uma proteção nesses 3 barramentos que sobraram. Essa proteção aqui, olha. Vamos agora fazer a ligação dos 4 DPS no barramento de terra. Vamos utilizar esse barramento tipo pente monofásico e vamos ligar ele nesses 4 DPS aqui, olha. Depois iremos conectar um fio condutor de terra saindo daqui, interligando lá no barramento. Pronto, finalizamos aqui a ligação dos DPS. Ligamos aqui o condutor de terra, saindo aqui de um dos DPS, e aqui a conexão no barramento de terra. Vamos agora fazer uma ligação de uma tomada 127 volts. Para isso nós precisamos chegar aqui no QDC 3 condutores, sendo fase, neutro e também o sistema aqui de aterramento. Então é esses 3 condutores que nós vamos fazer a ligação. Condutor aqui de fase vai passar por um desses disjuntores monofásicos. Vamos ligar ele aqui. Condutor aqui de neutro vem para o barramento de neutro. Condutor de terra no barramento de terra. Essa daqui é uma tomada 127 volts. Agora vamos ligar um circuito 220 volts. Para a ligação aqui de uma tomada 220, nós temos aqui 2 fases. Então vai ser o disjuntor bifásico, onde vai ser conectado essas 2 fases. Lembrando que em relação ao dimensionamento, tanto do condutor como do disjuntor, não é o foco dessa nossa aula. E o condutor de aterramento vamos ligar lá no barramento de terra. E dessa maneira nós finalizamos aqui a montagem de um QDC trifásico. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Um grande abraço e tchau, tchau!